viva bem e algo bom acontecerá. Essas eram as palavras que a avó costumava dizer à garota que agora jazia no asfalto, depois de ter sido atropelada por um carro. As pessoas ao redor se aproximaram, chamaram os serviços de emergência, e ela ficou ali deitada, pensando que havia vivido como uma boa pessoa, exatamente como sua avó ensinara. A garota estava morrendo, e nenhum momento brilhante de sua vida lhe vinha à mente, tudo parecia ter sido em vão. De repente, ela se viu em um espaço iluminado. Aquilo não parecia real, então ela pensou que estava sonhando. Vendo uma silhueta ao longe, imaginou que Deus tinha vindo buscá-la. Quando a figura se aproximou, um jovem brilhante disse que ela deveria ter vivido uma vida boa e acrescentou que havia decidido lhe dar outra chance, mas dessa vez ela precisava tentar ser verdadeiramente bondosa, o que surpreendeu a garota. Apontando o dedo para ela, o jovem luminoso disse que nunca se sabe como tudo vai terminar. Algum tempo depois, em outro mundo, uma garota gritava com um homem ao seu lado para que saísse e não a tocasse. John tinha ido até Susan e disse que ainda nem a havia tocado, e ela já estava sendo caprichosa. A garota gritou para ele parar com aquelas sujeiras e ir embora. John respondeu perguntando se ela não estava sendo rude demais com um convidado, e que aquele não era um bom jeito de tocar os negócios, daquele jeito, não ganharia muito dinheiro. Aproximando-se de Susan, ele acrescentou que apenas ele seria capaz de cuidar de uma dama tão desobediente. Vendo-se aproximar, a garota gritou para que ele não chegasse mais perto, senão chamaria os guardas. Ao ouvir isso, John bateu com força em uma estante e apoiou a mão nela, inclinando-se sobre a garota assustada. Depois perguntou se ela realmente achava que os guardas fariam algo. Aproximando o rosto dela com um sorriso vil, disse que o Duque West estava protegendo os mercenários do céu do Oeste. Sem permitir que Susan saísse, John disse que, se ela realmente estivesse certa disso, então que chamasse os guardas. Nesse momento, uma garota apareceu atrás dele. Ela se lembrou das palavras: se você viver corretamente, coisas boas acontecerão. Pensou que não sabia mais o que fazer, porque, mesmo tentando viver de forma correta, tudo dava errado por causa de pessoas como John. Com raiva, pegou uma frigideira e, desejando-lhe um bom dia, acertou a cabeça dele com ela. Algum tempo depois, o vice-capitão dos mercenários do céu do Oeste, Karen Gordon, aproximou-se de Aberin. Afinal, haviam recebido uma mensagem de que ela havia detido um de seus mercenários. De frente para a garota, ele perguntou se podia inspecionar a casa. Karen Gordon não entendeu porque ela queria chamar o chefe e disse que era melhor ela cooperar. As pessoas ao redor também não entenderam o que estava acontecendo. A garota, voltando-se para o vice-capitão, disse que não queria se repetir e acrescentou que ele deveria trazer o responsável por aquilo, senão ela não cooperaria. Lembrando de John amarrado, ela pensou que de fato o havia trancado no porão. Virando-se e entrando em casa, Aberin disse que não tinha nada a dizer e que precisava abrir a padaria. Karen Gordon respondeu que faria um relatório, mas que ela não deveria esperar muita coisa. E então lembrou à garota que a padaria deveria ser desocupada dentro de um mês. Já saindo, Gordon disse que, por coincidência, o homem que comprou a padaria era um empregador deles, e também o homem que ela procurava, e acrescentou que, se eles se encontrassem pessoalmente, ela teria mais problemas. Ao ouvir que ele voltaria em breve, Aberin ficou pensativa. Ela pensou no Duque Shawn West, o empregador dos mercenários do céu do Oeste, o homem que comprará todos os edifícios vazios da região. O problema era que a padaria Aberin agora pertencia a esse homem, e, se isso continuasse, ela seria injustamente despejada e acabaria na rua. Ao entrar em casa, lembrou-se do documento que dizia que o prédio agora pertencia ao Duque Shawn West e que ela deveria sair dali dentro de um mês. Quando Aberin foi reclamar com os mercenários, foi ridicularizada e disseram que, se ela se sentia enganada, poderia apelar diretamente ao Duque. Foi por causa disso que John acabou preso. A garota decidiu. Fechando a porta, pensou que as coisas estavam indo mal, a gestão dos mercenários era falha, era um completo caos. Fechando os olhos, ela relembrou seu plano. O primeiro passo era sequestrar John para puni-lo. O segundo era usar isso como desculpa para chamar Shawn West, que era responsável por aquele homem. O terceiro ponto seria discutir questões sobre o aluguel do prédio e a segurança das ruas. Fechando os olhos, a garota pensou que, até o momento, tudo estava indo conforme o plano, sua única dúvida era se o Duque viria ao encontro de uma plebeia. E, nesse caso, ela não sabia o que faria com John. Então, nesse momento, ela ouviu alguém perguntar se havia acontecido algo. Sorrindo, Aberin respondeu que não havia acontecido nada do tipo e perguntou como estava o sabor do novo pão.
Susan e a tia Irene responderam que estava muito gostoso e que poderiam vendê-lo. Acrescentaram que o pão era macio e leve, e que o aroma e a textura da castanha combinavam bem com a massa. Perguntaram como ela havia tido a ideia de colocar castanhas no pão. A Beren apenas sorriu e pensou consigo mesma que aquilo tudo era porque ela havia aprendido a cantar em sua vida passada. Ela se lembrou de que a tia Irene e Susan a ajudaram a se adaptar à nova vida. Eram suas vizinhas e benfeitoras. Quando a Beren viu a mulher pela primeira vez, fingiu ter perdido a memória e não lembrar de nada. A garota ficou doente por 3 dias e foi muito difícil. Quando acordou, viu tia Irene. Vendo que ela havia acordado, a mulher pediu que esperasse um pouco enquanto preparava comida para ela. A garota que foi atropelada pensou que havia morrido, como Deus dissera. Mas acordou em outro mundo, no corpo de outra pessoa. Assim, começou uma nova vida como a Berdeen Escher. E ainda bem que pelo menos tinha uma casa e conseguiu abrir uma padaria para ganhar a vida. A garota pensou que, em comparação com sua vida anterior, agora ela tinha um lar decente, e não estava mais sozinha. Esta vida era uma bênção que Deus lhe havia concedido. Ela se lembrou do sorriso dele quando disse que lhe daria outra chance, e que dessa vez ela precisava se esforçar mais para ser verdadeiramente bondosa. Foi então que a garota decidiu não apenas viver uma vida tranquila, mas tentar fazer algo de bom. Cerrando os punhos, decidiu que agora precisava lidar com o vilão que tomara sua casa e estava perseguindo seus vizinhos. Justamente quando pensava em tentar chegar a um acordo com o Duque do Oeste, alguém bateu à porta. Sorrindo, Susan disse de repente a Beren que achava que ela tinha uma visita e acrescentou que voltaria logo. A vizinha se afastou, e a garota sorriu dizendo que se viriam depois. Um nobre ricamente vestido entrou na casa, e a Beren o cumprimentou. Um jovem bonito de cabelos escuros olhou para a garota com um olhar avaliador. A Beren o olhou surpresa, sem entender quem era aquele nobre. Nesse momento, o homem sorriu maliciosamente e disse que finalmente a havia encontrado. E então acrescentou que ela, a Beren Escher, estava escondida ali como um rato. Ao ouvir as palavras do Duque, a garota não entendeu do que ele estava falando. Mas quando compreendeu o que ele dissera, ficou furiosa. Ele, então, simplesmente sugeriu que entrassem. A garota disse ao Duque que, como moradora de Noim, tinha algo a dizer e propôs uma conversa. Ela não achava que ele fosse um cliente comum, então se ofereceu para lhe dizer seu nome. O Duque olhou para Beren com surpresa e disse que era Shane West. A garota se surpreendeu ao ouvir esse nome, pois não era assim que ela imaginava o Duque. Um homem que estava atrás do Duque também se apresentou, dizendo que seu nome era Bertman e que ele era o chefe dos mercenários do Céu do Oeste. A Beren pensou que, se aqueles dois usassem a força, ela não teria como enfrentá-los. Por isso, apesar de ter sido ela quem os chamara, não podia simplesmente deixá-los entrar. A garota cruzou os braços e disse que, antes de entrarem, precisavam lhe prometer uma coisa, que teriam apenas uma conversa educada, cara a cara. Observando os homens, a Beren pensou que dificilmente recusariam. O Duque apenas olhou para a garota em silêncio, e então concordou, mas com a condição de que ela também fosse educada. Ao entrarem na casa, a garota preparou chá e o serviu nas xícaras. Ao mesmo tempo, pensou, se ela fosse educada, será que ele também seria? E se fosse rude, será que ele a veria como uma ameaça? Quando os homens se sentaram à mesa, o Duque disse que não queria tomar chá em um lugar como aquele e que, como não tinham uma relação íntima, não havia por que perder tempo, era melhor irem direto ao assunto. A garota, carrancuda, concordou mentalmente com o Duque. Quando trouxe o chá e colocou as xícaras sobre a mesa com força, quase derramando o conteúdo, os homens olharam surpresos para aquele gesto. A garota sentou-se numa cadeira, cruzou as pernas e, pegando a xícara de chá, disse que, já que ela havia preparado, por que não beber? O Duque a olhou surpreso, e o capitão dos mercenários caiu na risada, riu tanto que lágrimas lhe vieram aos olhos. Depois se desculpou e disse que adoraria tomar um pouco de chá. A Beren, ainda sentada, respondeu, ótimo. Então, o capitão dos mercenários perguntou se poderia saber o motivo pelo qual seu subordinado havia sido sequestrado. A Beren então tirou um pedaço de papel, onde tudo estava detalhado. Bertman leu que John vinha assediando mulheres na região, incluindo ela, e que nada mudava mesmo após protestos, por isso, recorreram à força. O Duque leu que eles queriam um pedido oficial de desculpas do esquadrão de mercenários e uma promessa de que situações semelhantes seriam evitadas. A Beren acrescentou que também exigiam uma explicação e um aviso formal de desocupação da padaria, endereçado a ela.
O Duque West respondeu dizendo que, se tudo aquilo fosse uma farsa, não acabaria apenas com uma advertência, pois falsificação de documentos, sequestro e prisão de um mercenário eram crimes que deveriam ser punidos. Aberin, segurando a xícara de chá, respondeu que o Duque precisava considerar o contexto. Disse que aquilo não teria acontecido se John não a tivesse importunado desde o início. E então perguntou, ele realmente acha que o chefe dos mercenários acha essa história uma invenção? Quando o Duque se virou para Bert, este respondeu que os documentos de posse do edifício estavam em nome da família Sher, e que seus subordinados provavelmente cometeram um erro. O Duque olhou para o capitão dos mercenários do céu do oeste com desconfiança. Bertman, baixando a cabeça, acrescentou que o esquadrão tinha ficado fora de controle enquanto ele estava ausente, e que não tinha como confirmar se houve ou não assédio. Acrescentou ainda que era bem possível que John fosse de um esquadrão de má reputação, e então se desculpou e prometeu resolver a situação. O Duque, cruzando as mãos sobre o joelho, concluiu que aquele homem não confessaria nem se tivesse a mão cortada, pois havia insultado a nobreza. Ao ouvir a palavra nobreza, a garota ficou. Ela não entendia o que aquilo tudo tinha a ver com ela, e o Duque perguntou se ela havia levado isso em consideração em seus cálculos, chamando-a de Senhora Beren Escher. A garota continuava olhando para o Duque, sem compreender. Ela não entendia o que a palavra senhora tinha a ver com a situação, ou mesmo do que ele estava falando. Então, olhando para o Duque, pediu que ele esperasse um minuto. No entanto, o Duque disse pensativo que ela não o teria chamado apenas para proteger uma loja registrada em seu nome, e que, mesmo agora, ela tinha uma desculpa. A garota levantou-se da cadeira e decidiu perguntar, por via das dúvidas, se eles se conheciam. Sean West a encarou e disse que ela estava atuando muito bem, e perguntou se ela realmente achava que o truque da perda de memória funcionaria. Aberin, colocando a mão no peito, respondeu que ele a tratava como uma farsante, mas que há um mês ela mal conseguia sobreviver. E então acrescentou que não se lembrava de nada antes disso, exceto do próprio nome. De repente, a garota sentiu um vento, como se houvesse deixado a janela aberta. O Duque então disse que atenderia ao pedido dela, e perguntou onde estava o tal John. Quando a garota respondeu que John estava no porão, o Duque mandou o capitão dos mercenários ir buscá-lo, chamando John de seu subordinado idiota. Assim que Bertman saiu, o Duque e Aberin ficaram sentados em silêncio à mesa. Nesse momento, a garota pensou que, por pior que John fosse, ainda era um mercenário, e que ela estava prestes a ser levada por tê-lo capturado. Subitamente, o Duque falou, lembrando que ela havia lhe perguntado se eles se conheciam. Apoiado na mesa, o homem disse que eles não eram apenas conhecidos, eles realmente se conheciam. E então contou que ela, certa vez, disse que preferia morrer a se casar com o irmão dele. Acrescentou ainda que ela tentou cometer suicídio. Essas palavras surpreenderam muito a garota. Ele também disse que, depois disso, ela desapareceu junto com o Dot. Em seguida, colocou um convite com um selo sobre a mesa e a convidou para uma conversa em sua mansão. Ao sair, o Duque se virou, olhou para Beren e disse que esperava que isso não se repetisse. A garota ficou olhando para o Duque com os olhos arregalados, chocada com tudo o que ouvirá. Quando Sean West já estava quase partindo, pois precisava voltar antes de escurecer, ela correu atrás dele, pedindo que esperasse um minuto. Correndo atrás do homem, a garota disse que não precisava se preocupar, pois ela não tinha intenção de fugir. Em seguida, a Beren acrescentou que apenas terminaria seus assuntos na loja e iria direto até ele, afinal, ela também queria saber o que havia acontecido com ela no passado. O Duque, em resposta, apenas a encarou com um olhar sério. Algum tempo depois, a garota foi até Susan e tia Irene. Elas perguntaram se o homem que a visitou era mesmo o Duque do Oeste. A Beren, elegantemente vestida, confirmou e acrescentou que o capitão dos mercenários também havia vindo. A garota explicou que decidiram discutir os detalhes na residência do Duque e pediu que cuidassem da padaria enquanto estivesse fora. De repente, Susan segurou o braço de Aberin e perguntou se ela estava bem. Tia Irene segurou o outro braço, e Susan continuou perguntando se algo estava errado. Aberin não entendia por que estavam tão preocupadas e respondeu que estava tudo bem. Sua amiga, então, disse que Sean West era conhecido como o Duque Sinistro dos Olhos Vermelhos. Ela explicou que diziam que, se alguém olhasse diretamente para aqueles olhos assustadores, seria amaldiçoado. Uma criada que havia trabalhado na casa do Duque disse que, ao olhar nos olhos dele, sua alma foi tomada. A Beren pensou nos olhos do Duque e concluiu que não eram assustadores, na verdade, ela achou que ele tinha olhos muito bonitos.
Pensou que, se existisse uma pedra preciosa daquela cor, seria muito valiosa. Suas amigas perguntaram, ansiosas, se ela realmente precisava ir até a mansão do Duque, e se, por acaso, isso não era um engano para torná-la vítima de um pacto com o demônio. Aberin respondeu que isso era impossível. Mas, em sua mente, decidiu que precisava descobrir o que realmente havia acontecido com ela no passado. Ela se lembrou de como o Duque havia dito que eles se conheciam, e de como a garota, ela mesma, teria dito que preferia morrer a se casar com o irmão dele, e que até tentou se matar. Triste, Aberin percebeu que ele era a única pessoa que sabia algo sobre seu passado. Havia muitas perguntas em sua cabeça: por que ela morava numa rua tão miserável se era uma nobre? Se não queria se casar, por que não recusou desde o início? E o que realmente havia acontecido com ela? Aberin decidiu perguntar a Susan se ela havia ouvido algo sobre o casamento do Duque, e se era verdade que a noiva havia tentado suicídio. Susan respondeu que sim, que havia muita conversa sobre isso. Disse que o irmão mais novo do Duque, Martin West, era um jogador, com reputação promíscua e comportamento repugnante com mulheres. Inclusive, diziam que ele tinha até um filho ilegítimo. A expressão de Aberin escureceu ao pensar que teria que se casar com um canalha desses, e se seria o caso de realmente tentar se suicidar. A garota concluiu que aquilo era demais, afinal, ela não era apenas uma simples nobre? Quem quase foi vendida, disse Susan, havia rumores de que ele, Martin, não era parente de sangue do Duque. E tia Irene comentou que ele foi trazido pela madrasta do Duque. Embora existissem muitos boatos maldosos, ele nunca foi expulso. A mulher suspirou e acrescentou que ninguém se importava, já que pretendiam entregar todos os prédios daquela rua ao irmão mais novo do Duque. Susan lamentou não ter sabido que o Duque estava ali, caso contrário teria contado tudo a ele. Aberin, de repente, teve dificuldade para respirar e se perguntou o que deveria fazer agora que ele sabia que ela estava viva. A garota pensou que, se as coisas continuassem assim, talvez tivesse que se casar com aquele libertino, o que ela definitivamente não aceitava. A majestosa mansão do Duque do Oeste erguia-se entre árvores verdes e era iluminada pelo sol através das janelas altas e belas. Nuvens flutuavam pelo céu azul. Aberin estava sentada em um banco no corredor, os braços cruzados sobre o peito e uma mala ao lado. A garota estava nervosa e pensava no fato de que mal tinha dinheiro no bolso, muito menos um dote. De repente, ela pensou que, em vez de um dote, poderiam pedir que entregasse a padaria. E também poderiam separá-la das pessoas que amava. A garota lembrou de Susan e tia Irene e, horrorizada, imaginou que a única opção seria se casar com Martin. Cansada de tantas suposições, decidiu que precisava apenas pagar a dívida. De repente, um mordomo apareceu no corredor, aproximou-se de Aberin e pediu que ela o acompanhasse. A garota se levantou e o seguiu, pensando em quanto já devia. No escritório do Duque, depois de ler os documentos, Aberin ficou em choque. Sua dívida era de 500 moedas de ouro. Sean West disse à garota que um dote é normalmente exigido como parte tradicional ao final de um noivado, e acrescentou que a casa Escher havia pedido metade do pagamento adiantado, o que havia sido feito. Com as mãos trêmulas, Aberin segurava o documento onde tudo estava registrado. A garota concluiu que sua antecessora só podia estar fora de si para pedir pagamento adiantado. Ela finalmente percebeu que, mesmo se passasse o ano inteiro fazendo pão de castanha, nunca conseguiria arrecadar tanto dinheiro. Em pensamento, perguntou à dona original do corpo onde todo aquele dinheiro tinha ido parar. O Duque, ao comentar que ela afirmava ter perdido a memória, disse que só a toleraria uma única vez. Levantando-se e deixando a mesa, acrescentou que não ofereceria uma segunda chance a uma nobre que insultou a família West e fugiu. A garota, de cabeça baixa, ouviu as palavras de Sean West em choque. Sem levantar o rosto, pediu que ele esperasse e dissesse mais uma coisa. Então, olhando para ele, perguntou se tinha sido mesmo ela quem havia pedido o pagamento do dote. O Duque respondeu que, para ser exato, foi o pai dela quem pediu isso. Ao ouvir isso, Aberin ficou chocada. Ela tinha um pai. E decidiu que precisava encontrar esse homem. Mas as palavras seguintes do Duque a encheram de raiva. Ele disse que o pai dela também havia desaparecido, e seu paradeiro era desconhecido. Por isso, ela teria que pagar tudo sozinha. Sentada no sofá, Aberin decidiu esclarecer algo com Sean West. Perguntou se era mesmo uma nobre. O Duque respondeu que sua mãe, a antiga viscondessa Escher, havia morrido 8 meses antes das negociações do casamento. Ao ouvir isso, e saber que era a única herdeira do Visconde Zer, Aberin abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos.
Naquele momento, ela pensou que era uma nobre apenas no nome, não tinha ninguém em quem confiar, nem sabia como pagar a dívida. Então, ouviu o som da mão do duque batendo forte sobre a mesa. Ele olhou para a garota e perguntou como ela pretendia devolver o dinheiro. Aberin permaneceu em silêncio, pensando intensamente em como pagaria aquela dívida. De repente, respondeu que provavelmente não conseguiria devolver o valor. Ao ouvir isso, o duque respondeu que era óbvio, e que ela não tinha outra escolha a não ser se casar. Aberin sorriu e perguntou ao duque se ele realmente queria casar com uma mulher que preferia morrer a isso. Sean West, com os braços cruzados, confirmou, mas disse que era rude de sua parte, e que ele não a autorizava a desrespeitá-lo. A garota rebateu dizendo que ele foi o primeiro a tratá-la mal levantando-se. Aberin exclamou, relembrando as palavras do próprio duque, que ela também era uma nobre, e perguntou por que ele podia falar com ela informalmente, mas ela não podia. O duque olhou surpreso para a garota, ele não esperava aquilo. Aberin continuou dizendo que, mesmo que tivesse perdido a memória, ainda tinha ouvidos, e acrescentou que ouvirá falar do irmão dele, Martin West, inclusive, que ele tinha até um filho ilegítimo. A garota gritou. Ele realmente acha que eu quero arruinar minha vida me casando com um homem desses? Ao que o duque respondeu que sabiam de tudo e aceitaram as negociações do casamento. Aberin ficou furiosa, pois não se lembrava de nada disso, mas Sean, vendo seu estado, pediu que ela se acalmasse. A garota gritou que ninguém iria querer se casar depois de ouvir aqueles rumores e que devia haver algo que ela não sabia. Suas palavras irritaram o duque. O homem, com os olhos brilhando intensamente, mandou que ela se acalmasse, e após suas palavras, foi como se um vento tivesse passado por ela. A garota congelou ao sentir isso e ficou muito surpresa, olhando para o duque, pensou que estavam dentro de casa, mas mesmo assim havia vento. Então, caminhando em direção a ele, decidiu que isso não importava mais. Ao chegar à mesa, Aberin apoiou as mãos sobre ela. Vendo isso, o duque sugeriu que conversassem com calma. Quando a garota exclamou que ele devia ouvi-la antes de falar que ela deveria se acalmar, o duque apenas a encarou com desagrado. Aberin permaneceu ali, com uma das mãos na mesa, olhando resolutamente para o homem. O duque ficou surpreso, pois havia usado suas habilidades, mas elas não funcionaram. Olhando para a garota de forma diferente, ele sorriu e decidiu que aquilo era impressionante. Saindo da mesa, o duque concordou em ouvi-la e sugeriu que passassem por cada ponto desde o início. Sentado no sofá, o homem disse que casamentos entre nobres eram contratos e que a carta solicitando o dote estava escrita com a caligrafia dela. Acrescentou ainda que, enquanto houvesse documentos, ela não poderia evitar a responsabilidade só porque havia perdido a memória. Aberin olhou para Sean e pensou que, embora não se lembrasse, aquilo definitivamente não era o que ela queria. Sua situação não era justificável, mas ela não sabia como convencer o duque disso. Nesse momento, Sean West fechou os olhos, suspirou cansado e pediu para a garota se sentar primeiro, pois não queria que a noiva de seu irmão morresse pela segunda vez. Passando o dedo pela mesa, esperou até que Aberin se sentasse à sua frente e perguntou sobre o prazo de pagamento da dívida. Quando a senhorita Escher pediu 6 meses, ele questionou se isso não era muito pouco e comentou que não era uma quantia que pudesse ser recuperada com a venda de pães. A garota sabia disso e por isso disse que tinha 2 condições. Sean West ficou muito surpreso por ela ter qualquer condição. Aberin, apertando o vestido com força, pediu que encontrassem seu pai, pois foi ele quem pegou o dote. Ela disse que não tinha aquele dinheiro desde que abriu os olhos e que não era uma quantia que se gastava de uma vez só, então a maior parte do dote estava com seu pai. Cruzando as pernas, o duque concordou que, se ela fizesse tudo certo, poderia recuperar a maior parte do dinheiro. Aberin concordou com Sean, mas expressou dúvidas de que seu pai tivesse perdido todo o dinheiro em jogos, ao que o homem respondeu que nunca ouvirá falar de Hector Escher estar envolvido com apostas. Foi nesse momento, ao ouvir o que o duque disse, que ela finalmente soube o nome de seu pai. O homem disse que, se ela pagasse mais 1/4 do valor do dote, ele poderia encontrá-lo, o que indignou a garota. O duque observou que não tinha razão para procurá-lo e que ela era devedora, ou a garota encontrava o pai por conta própria, ou que vendesse pães para pagar a dívida, mas teria de fazer isso sozinha. Sean West continuou dizendo que, como ela não podia arcar com isso agora, seria justo pagar uma taxa, e Aberin concordou mentalmente, mas ficou muito triste. Começou a calcular que 1/4 de 500 peças de ouro era aproximadamente 120 milhões pelo preço atual do mercado, e concordou com a proposta do duque. O homem, após um gole de chá, perguntou quais seriam as próximas condições.
A Beren disse que a próxima e mais importante condição seria manter o contrato de aluguel com todas as pessoas da rua comercial ao lado de sua padaria. O Duque olhou para a garota com os olhos arregalados, surpreso, e então, colocando a xícara no pires, disse que aquela era uma condição inesperada e perguntou se ela estava lidando bem com a situação. O Duque acrescentou que, mesmo que a Beren fizesse algo bom pelos outros comerciantes, eles não retribuiriam. A garota, pegando sua xícara, comentou que também era um bom negócio para ele. Disse que, para devolver uma quantia tão grande, a loja precisava ir bem. Em seguida, explicou que poucas pessoas passavam pela rua onde estava sua padaria, e os comerciantes não se sentiam motivados porque achavam que seriam despejados. A garota perguntou ao Duque, se ele trabalhasse em um lugar tão deprimente, quanto dinheiro conseguiria ganhar. A Beren afirmou com confiança que, uma vez estabelecido um ambiente estável, a motivação dos comerciantes voltaria, o clima da rua mudaria e as pessoas começariam a frequentar. Ela afirmou que, se o Duque fizesse isso, conseguiria todo o dinheiro de volta e ainda conquistaria o coração dos comerciantes sinceros que faziam negócios naquele lugar há décadas. O homem pensou nisso, pois a garota era muito convincente, e mesmo que ela estivesse mentindo sobre perder a memória, para ele não seria um mau negócio. Ele se lembrou de quando tentou acalmá-la com seus poderes e eles não surtiram efeito. Esfregando o queixo com a mão, Sean West refletiu brevemente sobre o que deveria fazer. Ele entendeu que talvez fosse melhor recusar, mas então olhou para a garota, que o encarava seriamente. Um pensamento interessante lhe ocorreu, e ele até deu uma risadinha. A Beren ficou muito surpresa ao ver isso, e o Duque apenas disse que aceitava essa condição também. Quando a garota, feliz, perguntou se era verdade, ele acrescentou que também tinha duas condições. A Beren perguntou quais seriam essas condições. O homem respondeu que a primeira era o prazo. E o prazo era de 3 meses. Ele acrescentou que, inicialmente, a rua estava planejada para ser demolida em 3 meses e que os contratos seriam estendidos até lá apenas para as lojas que aumentassem suas vendas em 10 vezes. Essa condição de 3 meses e um aumento de 10 vezes nas vendas chocou a garota, e o Duque acrescentou seriamente que, se ela não ganhasse uma grande quantia de dinheiro, em 3 meses ela não estaria mais viva. Ele também explicou que essa era uma condição bastante generosa e esperava que a Beren também quitasse a dívida até lá, ao que a garota perguntou sobre a segunda condição. O Duque respondeu que a segunda condição não era difícil e acrescentou que, graças à garota, os West haviam ficado marcados pela ideia de que era melhor morrer do que se casar, então ele precisava de uma compensação, e lhe entregou um envelope com um convite, pedindo que o acompanhasse à festa da família Brooke dali a 10 dias. A Beren não entendeu o que estava acontecendo e achou aquela condição estúpida, mas o Duque explicou que, para encerrar o escândalo, ela precisava provar que estava viva. Sorrindo, perguntou se ela conseguiria cumprir essa condição simples. A conversa terminou, e o mordomo acompanhou a garota até a carruagem, que o Duque gentilmente emprestou para levá-la de volta. Sean West observou pela janela enquanto a garota subia na carruagem e partia. Após a partida, ele se afastou da janela e ouviu uma batida na porta. Quando autorizou a entrada, o mordomo entrou e perguntou se havia sido chamado. Sean perguntou a Thompson se havia registros de deslocamento de sangue nas famílias Sherry Heavy. O mordomo respondeu que não podia dizer com certeza, pois quando houve conversas sobre casamento com Lord Martin, apenas verificaram se havia desentendimentos entre as famílias Sherry West. Sentado à mesa e colocando os óculos, o Duque ordenou que continuassem investigando e prestassem atenção a todos os detalhes, inclusive ao antigo Barão Sherry e sua família. Acrescentou também que, se o mordomo notasse algo incomum, deveria informar imediatamente. Tendo dispensado Thompson, o Duque permaneceu com uma expressão pensativa, refletindo sobre a Beren Sher. Ele não entendia por que nada funcionava contra ela, era algo muito incomum e interessante, e por isso ocupava seus pensamentos. Voltando para casa, a garota convidou Susan e tia Irene para conversar sobre as condições do Duque. Após tomar um gole de chá, a Beren comentou que, mesmo após a reforma, ainda seria difícil pagar o aluguel, pois o lucro não era tão grande. Ela sabia que precisaria aumentar os lucros em 10 vezes, o que seria um grande choque para Susan, tia Irene e os outros comerciantes. A Beren entendeu que Madame praticamente havia fechado o estabelecimento, e Susan não abria sua loja havia muito tempo. A garota acrescentou que, como a renda inicial era baixa, um aumento de 10 vezes nem era tão irrealista assim. A Beren também disse que, já que tinham uma chance, precisavam fazer todo o possível, e, se conseguissem, teriam uma loja em um novo prédio. Os olhos de Susan brilharam,
pois sempre sonhara com uma vitrine de vidro reluzente e uma placa dourada elegante para uma floricultura, e decidiu que faria de tudo por esse sonho. Ao ouvir isso, Aberin pensou que Susan já estava cheia de inspiração, o que era bom, mas Madame Irene parecia agitada e apenas ligeiramente interessada. Então, pegando uma faca de pão, Aberin exclamou que precisavam de um plano. As mulheres à sua frente ficaram chocadas com a cena, pois não entenderam de imediato o que ela quis dizer. Cortando um pedaço de pão, a garota disse que, primeiro, precisavam aumentar o número de visitantes. Ela cortava o pão lentamente e refletia sobre o que poderia inventar para isso. Então, Aberin disse que, como a rua estava tão deserta, precisavam atrair pessoas de algum modo. Susan e Madame Irene concordaram. Enquanto servia o pão, Aberin se perguntava se seus esforços seriam suficientes, e decidiu que precisavam se unir aos outros comerciantes, seria bom atrair algumas pessoas interessadas. A garota perguntou então a Madame Irene sobre a loja do ferreiro, pois, se ela estivesse em boas condições, as pessoas iriam até lá consertar suas coisas. Susan respondeu que havia passado por lá naquele dia e viu que o dono não parecia muito interessado. Tia Irene explicou que ele vivia de encomendas grandes e provavelmente não se empolgaria com trabalhos pequenos. Foi então que Susan lembrou que o torneio de esgrima aconteceria dali a 10 dias e sugeriu usar isso a favor deles, o que fez Aberin refletir. Ela perguntou que torneio era aquele, e tia Irene respondeu que era um torneio anual de esgrima. A garota lembrou que havia perdido a memória, ao que Irene riu e disse que tinha esquecido completamente disso, explicando que esse torneio acontece anualmente entre países vizinhos. E como não havia restrições de classe ou idade, o prêmio era muito impressionante, e pessoas vinham de todo o continente. Aberin esclareceu que, no fim das contas, era uma espécie de competição onde as pessoas se reuniam, e então disse que, se o fluxo de pessoas aumentasse, as vendas também aumentariam. Tia Irene contestou, dizendo que, durante o torneio anterior, não houve muito movimento naquela rua. A garota então perguntou o que a rua delas havia feito naquela ocasião, e a resposta foi que não fizeram nada. Depois, ela perguntou o que as outras ruas estavam fazendo, e Madame Irene respondeu que estavam pendurando enfeites de papel do lado de fora. Ao ouvir isso, Aberin pulou da cadeira, ela entendeu porque haviam perdido todos os clientes, não havia movimento, e mesmo assim continuavam parados, sem fazer nada. Aberin então exclamou que, desta vez, era necessário atrair a atenção dos transeuntes. Tia Irene respondeu que os enfeites não seriam suficientes para chamar a atenção. A garota sugeriu então colocar um anúncio no jornal, mas Susan se opôs, dizendo que era muito caro. Acrescentou que eles até poderiam anunciar em todo o continente, mas mesmo um pequeno anúncio custava 15 moedas de ouro, e que apenas nobres gostavam de ostentar sua riqueza, pessoas como elas nem liam jornal. Aberin percebeu que era caro e que muitos dos jornais que via estavam rasgados, sujos, e as edições muitas vezes eram antigas, porque naquele mundo até mesmo informações eram um privilégio. A garota baixou a cabeça, triste. Então, Madame Irene sugeriu fazer panfletos e pagar algumas moedas para crianças de rua distribuírem. Susan exclamou que isso seria muito mais barato e o restante poderia ser economizado, mas o mais importante era não exagerar. Aberin achou a ideia boa, mas não suficiente, pois outras ruas poderiam facilmente fazer o mesmo. Ela lembrou de quando, em seu mundo, distribuía panfletos e ninguém pegava, mas as pessoas aceitavam os panfletos de um homem vestido com roupas coloridas chamativas. Animada, exclamou que começariam distribuindo panfletos, mas que ainda tinha outra ideia. Aberin foi até a loja de roupas e foi recebida na porta pela dona, que perguntou o que ela queria. A garota se lembrou de que seu nome era Cristina, mas não entendia por que ela era sempre tão sarcástica com ela, já que nunca havia estado em lojas de roupas antes. Aberin se aproximou da dona da loja e perguntou se ela poderia fazer algumas roupas infantis. De repente, Susan se aproximou, colocou as mãos nos ombros da garota e disse que era para anunciar a loja delas, queriam vestir as crianças com fantasias para chamar a atenção dos passantes. Depois disso, Aberin perguntou se Cristina poderia ajudá-las, já que era a única que sabia costurar ali. Susan sussurrou no ouvido da amiga que parecia que a dona da loja não gostava muito da ideia. Aberin pensou que crianças de rua geralmente eram sujas e desleixadas, e que isso poderia incomodar uma estilista. A garota acrescentou que elas certamente pagariam, e que todas as crianças estariam limpas. Susan olhou para Cristina e disse que ela poderia recusar, se sentisse desconfortável. Ao ouvir isso, a dona da loja exclamou que não era esse o caso, e explicou que não se tratava de vontade, mas de que ela simplesmente não podia.
Ela abriu as portas da loja, e, ao olharem para dentro, as garotas ficaram chocadas. Tudo estava revirado, linhas e agulhas espalhadas no chão, máquinas de costura tombadas. Cobrindo o rosto com a mão, Cristina disse que um ladrão havia invadido sua casa recentemente, e que seu novo modelo, no qual vinha trabalhando há muito tempo, foi roubado. Cristina contou que o ladrão levou apenas 30 minutos e que ela nem teve tempo de reagir. Então, perguntou se elas tinham visto alguém suspeito pelo caminho. As garotas responderam que não haviam visto ninguém estranho. A Beren, olhando para toda aquela destruição, teve um pensamento inesperado e perguntou a Cristina se ela já havia sido roubada antes. A dona da loja ficou muito surpresa e perguntou como a garota sabia disso, mas foi a Beren quem respondeu, disse que havia notado que todas as gavetas estavam trancadas. Em seguida, perguntou se Cristina tinha alguma suspeita. A mulher respondeu que sim, que tinha alguém em mente. Susan, então, se perguntou em voz alta se o laço vermelho poderia ter algo a ver com aquilo. Ao ouvir isso, lágrimas surgiram nos olhos de Cristina, que então se sentou na calçada, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Vendo isso, Susan achou que sua suspeita estava certa. A Beren ficou surpresa, não entendia que laço vermelho era aquele que haviam mencionado. As garotas levaram a dona de volta para dentro da loja e penduraram uma placa de fechado na porta. A Beren trancou bem a porta e olhou para Cristina. A dona da loja se sentou em uma cadeira e chorava, enquanto Susan tentava consolá-la. A Beren perguntou à amiga o que era aquele laço vermelho. Cristina respondeu que era uma boutique de roupas femininas bastante conhecida, onde também trabalhavam costureiros. Susan acrescentou que ficava numa área nobre, bem em frente ao Palácio Real, e que para conseguir um horário lá era necessário agendar com 3 meses de antecedência. A garota não entendia por que roubariam ideias de outras pessoas, já que aquela boutique já era tão popular e bem-sucedida. Cristina respondeu que havia trabalhado lá 3 anos atrás, mas, com o tempo, seus designs começaram a desaparecer. E a dona começou a se apropriar da ideia dela. Cristina contou que a proprietária do laço vermelho roubou seu trabalho, e que em certo ponto sua paciência simplesmente se esgotou, foi então que ela saiu de lá e abriu sua própria boutique. Após essas palavras, Susan perguntou se os designs continuaram a desaparecer da mesma forma. Cristina respondeu que sim, e explicou que às vezes era um novo segurança, às vezes uma faxineira, ou até mensageiros que apareciam, e depois disso, os esboços desapareciam, um após o outro. Ela disse que, no começo, pensou que estava enganada, que havia perdido os desenhos ou até jogado fora por engano. Mas um dia, ao passar na frente da boutique, viu um vestido na vitrine, olhou com atenção e percebeu que aquele vestido havia sido feito com base no design dela. Depois disso, a Beren entendeu tudo, e também porque Cristina suspeitava de todos. Cruzando os braços, disse que muito provavelmente o design já havia sido vendido, e perguntou o que aconteceria se descobrissem isso. Cristina explicou que, primeiro, precisava costurar as roupas e colocá-las em exposição, e que talvez assim encontrasse um comprador, já que, por causa do torneio, estrangeiros estavam fazendo pedidos para vários eventos. Acrescentou que havia feito um vestido com um novo design justamente para isso, e que achava que o Duque de West também participaria de um evento semelhante. Ao ouvir isso, a Beren entendeu como ajudar a dona da loja de roupas. Perguntou quanto tempo levaria para confeccionar o vestido, ao que Cristina respondeu que cerca de 1 semana. A costureira também disse que o laço vermelho tinha muitos funcionários e bastante material, por isso, em apenas 3 dias eles já conseguiriam terminar e colocar os vestidos à venda antes dela. De cabeça baixa, Cristina comentou que não conseguiria expor seu vestido a tempo. A Beren perguntou se Cristina poderia ao menos se adiantar e provar a autoria. Cristina concordou, mas disse que mesmo que conseguisse terminar o vestido, não teria onde usá-lo. Nisso, a Beren sorriu e respondeu que agora ela teria sim onde usá-lo, contando que acabará de ser convidada para um evento. Um majestoso casarão se erguia sob o céu azul, cercado por árvores verdes. A Beren e Cristina estavam diante do portão, olhando para a mansão. A dona da loja de roupas percebeu, surpresa, que estavam diante da residência do Duque de West. Enquanto isso, a Beren se lembrava de como, ao entregar o convite, o Duque lhe dissera que em 3 dias mandaria um criado buscá-la para que fosse até sua propriedade, escolher o design e tirar medidas. A garota então havia perguntado por que não poderia apenas ir até uma boutique e comprar algo adequado. O Duque respondeu que não era tão simples assim, pois a roupa era uma peça bastante delicada para as mulheres.
Acrescentou que, para evitar que alguém aparecesse com vestidos semelhantes, era necessário enviar o design da roupa com antecedência. A garota pensou que tudo aquilo era cansativo, ao que o Duque respondeu que se tratava de um respeito banal entre nobres, e que era necessário avisar com antecedência para que ninguém comparecesse ao evento usando o mesmo vestido. Diante do portão, Aberin pensou que jamais imaginaria que voltaria àquela mansão tão cedo. Ao ouvir isso, Cristina perguntou surpresa como ela havia ido até o Ducado do Oeste e voltado. Aberin respondeu que tinha um relacionamento de confiança com o Duque de Oeste, mas, para si mesma, corrigiu, era um relacionamento de dívida. Diante do olhar curioso de Cristina, a garota disse que explicaria depois, quando tivesse oportunidade, mas que por enquanto precisavam entrar. Enquanto conversavam, não perceberam que um guarda da propriedade se aproximava. Virando-se para elas, o homem pediu que dissessem seus nomes, status e o motivo da visita. Aberin, pega de surpresa, não entendeu de imediato o que o guarda queria. Depois, deu seu nome e disse que tinha negócios com o Duque de Oeste. O guarda respondeu que não havia sido informado sobre nenhuma visita da família Cher, e que ela precisaria apresentar um convite lacrado para entrar no palácio. Aberin olhou para o homem confusa, sem entender de que convite ele falava, então se lembrou do convite que o homem do Duque havia trazido para que ela pudesse comparecer. Percebeu que havia esquecido completamente o convite e não o levará com ela. A garota pensou que não podia voltar atrás, pois o laço vermelho já devia estar costurando um vestido. Ela perguntou se realmente não poderiam entrar e falar com o Duque, mas o guarda repetiu firmemente que, sem o convite, a entrada não era permitida. Aberin tentou convencer o homem a deixá-la falar com o Duque, apenas por um minuto. De repente, nesse momento, ouviram alguém perguntando o que estava acontecendo. As garotas se viraram e viram uma carruagem se aproximando, da qual uma jovem estava descendo. Ela tinha lindos cabelos dourados e olhos azuis, e usava um luxuoso vestido azul. Aproximando-se do portão, perguntou ao guarda por que havia tanto barulho em frente à mansão. Ao ver a garota, Aberin pensou que nunca tinha visto tamanha beleza antes. O guarda, gritando Lady Annette, correu até a jovem de cabelos dourados. Ao ouvir isso, Aberin concluiu que, já que ela foi chamada de Lady, deveria ser um membro da família West. Também percebeu que ela parecia bastante jovem e deduziu que talvez fosse a irmã mais nova do Duque. Annette ficou surpresa ao reconhecer as garotas que estavam diante dos portões da mansão. Olhou atentamente para Cristina e notou que ela segurava alguns papéis nas mãos. Em seguida, a Lady disse com um sorriso que pensou que algo sério tivesse acontecido, mas no fim das contas eram apenas algumas traidoras ali. Ao ouvir essa declaração, Cristina corou profundamente, escondeu seus desenhos atrás das costas e fez uma leve reverência. Lady Annette, cruzando os braços sobre o peito, ordenou ao guarda que se livrasse delas, pois não suportava o barulho. Quando o guarda pediu que as garotas fossem embora, Aberin se virou para Lady West e disse que havia vindo para discutir o baile que aconteceria em alguns dias, e que achava que mereciam um pedido de desculpas pela grosseria, pois não era assim que se tratavam convidados. Lady Annette, ainda sorrindo, perguntou novamente sobre o baile e então quis saber se a garota era Aberdeen Escher. Aberin confirmou, acrescentando que haviam trazido o desenho do vestido que ela usaria. Cristina confirmou essas palavras. O pobre guarda não sabia o que fazer, pois as garotas começaram a discutir entre si. Enquanto Lady Escher argumentava que precisava apresentar o esboço, Lady Annette dizia que elas deveriam ter avisado com antecedência sobre a visita. No fim, ela disse que Aberin estava agindo como uma plebeia que queria ser tratada como realeza, e ainda acrescentou que mesmo que ela fosse a noiva do Duque, deveria seguir todas as regras de decência ao visitar a propriedade de outra pessoa. Disse também que, se não seguissem as regras, pessoas problemáticas causariam barulho, como estava acontecendo naquele momento. Já entrando de volta na carruagem, Annette disse que seria melhor elas irem embora e que, da próxima vez, avisassem antes. Aberin e Cristina observaram em silêncio enquanto a carruagem atravessava os portões e seguia em direção à mansão. A única coisa que decidiram depois foi que aquela Lady tinha um temperamento difícil. Lady Annette sentou-se na carruagem com os braços cruzados sobre o peito, e à sua frente estava sua criada. A criada perguntou à sua senhora se estava tudo bem, já que aquelas duas eram convidadas do Duque. Ao ouvir isso, Lady Annette ficou furiosa e perguntou à criada se ela realmente queria insinuar que tinha feito algo errado. A garota apenas balançou a cabeça, e Lady West disse que Aberdeen Escher era uma mulher sem vergonha, que havia manchado a honra da família West e agora tentava entrar na propriedade sob o pretexto do baile.
por isso, não se podia esperar outra reação. Com um sorriso, acrescentou que a criada veria como ela mostraria a essa mulher que nem tudo sairia como ela planejava. No dia seguinte, quando Lady West foi até o escritório de seu irmão, ficou muito surpresa. Afinal, viu um lindo vestido verde em um manequim. Corando e furiosa, perguntou ao irmão que vestido era aquele. Sem se virar, o Duque respondeu que era o vestido que Lady Asher usaria, pois ela havia insistido em um determinado design. Entregando o papel com o desenho à irmã, ele disse que o vestido ainda não estava pronto e que queria verificar tudo. Annette ficou chocada, e o Duque acrescentou que chamaria uma costureira, o que facilitaria para ela, e também pediu que verificasse se todos os convites haviam sido enviados. Quando ela perguntou ao irmão quando a Beren havia lhe entregue o desenho, ele respondeu que tinha ido pessoalmente ao mercado e, enquanto preenchia a papelada da devolução, também cuidou disso. A garota ficou furiosa, sem entender por que ele estava tão empenhado por causa de Beren. Irritada, gritou que ele poderia ter dado qualquer vestido a ela, por que tanto esforço por causa dela? Ao ouvir isso, o Duque se virou para a irmã e a chamou pelo nome. Vendo a reação do irmão, Annette arregalou os olhos e ficou em silêncio. Ele se aproximou dela e disse que entendia que ela não gostava de Lady Asher, mas que ele mesmo a havia convidado para ser sua parceira e, por isso, a família West devia demonstrar respeito. Lembrou também que qualquer decisão sobre o vestido era da parceira. Colocando o esboço sobre a mesa, disse a Annette que esperava que ela cumprisse sua parte como membro da família. O vice-capitão dos mercenários foi até Lady Asher e informou que o Duque havia solicitado sua presença na mansão o mais rápido possível. A garota o olhou, sem entender por que precisava ir. Então a Beren decidiu perguntar algo a Gordon, se era ele, o vice-comandante dos mercenários, quem estava decidindo a questão diretamente. O homem respondeu que havia falhado em conquistar seus subordinados e, por isso, há algum tempo estava responsável pelos novos recrutas em período de experiência. Ele também acrescentou que Jon foi imediatamente expulso após aquele dia. A Beren então concluiu que as regras ali eram muito mais rígidas do que ela imaginava. A garota pensou que, já que o Sr. Gordon parecia estar imerso em pensamentos, ela não deveria ser tão severa com os mercenários dali em diante. Virando-se, a Beren perguntou se poderia ir até lá depois do trabalho, ao que Gordon respondeu positivamente, dizendo que viria buscá-la no momento certo. Ao olhar de volta para o vice-capitão dos mercenários, ela pediu que ele se afastasse, pois precisava abrir a loja. Quando a noite chegou, uma placa de fechado foi pendurada na porta da loja de Aberdeen Asher. Nesse momento, Gordon apareceu e perguntou se ela estava pronta. Quando a garota respondeu que sim, ele disse que seria necessário uma carroça. Gordon ficou surpreso por a loja não ficar aberta até mais tarde, e a garota explicou que era difícil administrar tudo sozinha e, como o número de visitantes aumentou, seria ótimo contratar um assistente. De repente, a Beren parou, lembrando-se de que não tinha um convite, e contou isso a Gordon. O vice-capitão dos mercenários respondeu que ele tinha uma autorização de entrada e que estava tudo certo. Ao ouvir isso, a garota suspirou aliviada e, lembrando-se da irmã do Duque, pensou que desta vez ela não teria nada a dizer. Eles então chegaram à carruagem que os esperava nas proximidades. Sentada nela, a Beren perguntou se Gordon sabia qual alfaiate a família West havia contratado. Ela não duvidava das habilidades do alfaiate escolhido pelo Duque, estava apenas curiosa. Lembrou-se de ter entregue o desenho e o vestido inacabado ao Duque, e que ele disse que seguiria com o plano. A Beren também se lembrou, naquele momento, da expressão no rosto de Cristina, aquele olhar. Ela não sabia por quê, mas aquilo a incomodava. Acrescentou que apenas queria que o vestido fosse feito exatamente como a designer o havia idealizado. Gordon pensou por um momento e disse que parecia que as criadas haviam comentado que haveria alguns ajustes nos materiais e acessórios, mas que não seria necessário modificar o modelo. Então, sorriu e acrescentou que o vestido seria costurado por um alfaiate da boutique Laço Vermelho, Red Bull. Ao ouvir isso, os olhos da garota se arregalaram em choque. Nesse momento, a carruagem chegava à mansão do Duque. Algumas horas antes da chegada de Aberdeen Asher, uma mulher visitará a mansão. Era Paul, a gerente da boutique Red Bull. A mulher ficou muito surpresa ao ver o vestido pendurado no manequim, era exatamente o design que a boutique havia roubado da dona da loja de roupas, Cristina. Pensando em como aquele vestido foi parar ali, Paul perguntou se era aquele o vestido que precisava continuar trabalhando. Annette respondeu que sim e acrescentou que as medidas já haviam sido tiradas e que precisavam dar continuidade. A garota também queria começar a trabalhar nos convites e perguntou se 3 dias seriam suficientes.
Poe estava pensando intensamente em como sair daquela situação, já que no dia anterior ela havia vendido aquele design para outras pessoas. De repente, ela perguntou a Annette qual era a idade da parceira do Duque, o que a surpreendeu. Poe acrescentou que aquele design seria mais adequado para uma mulher mais velha, e que em uma jovem poderia parecer exagerado. Annette respondeu que não havia o que fazer, pois a parceira de seu irmão havia insistido especificamente nesse design. De repente, Poe encontrou uma saída e sugeriu mudar algumas joias, o que novamente surpreendeu Annette. A mulher explicou que, ao ajustar os acessórios, o visual mudaria completamente, pois a autora do design havia escolhido adornos muito rústicos. Poe sugeriu levar o vestido à boutique, onde eles substituiriam os acessórios com a ajuda dos seus melhores artesãos. A garota perguntou se era realmente necessário levar o vestido, mas, decidindo que seria impróprio humilhar a família West recusando, permitiu que fizessem como achassem melhor. A gerente da boutique agradeceu com uma reverência. Poe ficou muito feliz que tudo tivesse dado certo para ela, e apenas disse em voz alta que o resultado final superaria todas as expectativas. Quando Aberdeen Escher entrou na sala de estar da mansão, estava em desespero ao saber que a gerente da boutique Red Bull havia levado o vestido. A garota perguntou a Annette quando isso aconteceu e recebeu a resposta de que havia sido há cerca de 3 horas, acrescentando que algumas partes precisavam ser substituídas. Levando as mãos à cabeça, Aberdeen exclamou, em desespero, que o fato de terem entregue o vestido era simplesmente enlouquecedor. Ao ouvir isso, Annette disse que Aberdeen estava sendo rude demais, já que ela havia se esforçado tanto para que o vestido saísse certo. Lady Escher se desculpou e pediu que o vestido fosse devolvido o mais rápido possível, mesmo que a boutique fosse a melhor e que não fosse fácil conseguir um horário com eles. Ao ouvir isso, Annette concordou que a boutique realmente era problemática. Ignorando Lady West, Aberdeen decidiu que seria mais rápido ir pessoalmente até lá e perguntou onde ficava a boutique. Mas então Annette, apontando o dedo em sua direção, exclamou indignada que não perdoaria aquilo, pois toda grosseria tem um limite. Aberdeen se desculpou novamente e acrescentou que aquele não era o momento para discussões, pois precisava chegar à boutique antes que começassem a trabalhar no vestido. Nesse momento, a criada entrou na sala de estar e, voltando-se para a Lady, disse que haviam recebido notícias da boutique. O vestido que levaram havia sido arruinado e agora não poderia mais ser usado. Ao ouvir tal notícia, Aberdeen ficou desesperada, e Annette ficou simplesmente em choque. A criada acrescentou que a boutique disse que o erro foi do assistente e ofereceu enviar outro vestido da nova coleção. Ao ouvir isso, a senhorita Escher caiu no sofá, pensando que já era tarde demais. Annette ficou intrigada, pois eles apenas iriam trocar as joias, a boutique deles nunca cometia erros, e também se perguntou por que arruinaram o vestido. Nesse momento, ela se lembrou do rosto da gerente da boutique Laço Vermelho, Poe, especialmente de sua expressão quando ofereceu levar o vestido para substituir os acessórios. Annette também se lembrou que Lady Escher queria chegar ao vestido antes que começassem a mexer nele. Seu semblante escureceu e ela entendeu tudo. Aberdeen, vendo o estado da garota, olhou para ela com um olhar questionador. Quando Miss Escher chamou Annette pelo nome, ela levantou a cabeça e a encarou com determinação em seus olhos azuis. Então, ordenou à criada e aos empregados que haviam trazido o vestido arruinado que saíssem, pois precisava conversar com as convidadas. Quando eles protestaram dizendo que ainda não haviam terminado, ela se irritou e gritou, expulsando-os, fora. Aberdeen, sentada no sofá e olhando para a garota que fechava a porta, pensou que havia percebido que algo ali não estava certo. Nesse momento, Annette se voltou para Miss Escher e a encarou. Foi então que Aberdeen notou que Annette falava sobre como ela havia sido imprudente e tratado a criada de forma horrível. A garota respondeu que isso não importava agora. Miss Escher, sentada no sofá com uma xícara de chá nas mãos, ouviu quando Annette perguntou se ela havia caído no truque de Poe, e a garota confirmou. Então, Lady West repreendeu Aberdeen por não ter dito desde o início que isso poderia acontecer. A garota rebateu dizendo que não tinha como saber que eles escolheriam aquela boutique. Miss Escher acrescentou que isso já não importava e perguntou se seria possível fazer um novo vestido em uma semana. Annette respondeu que tentaria entrar em contato com outras boutiques e que, se passasse a tarefa para 2 ao mesmo tempo, talvez desse certo. Mas então, com tristeza, Lady West disse que havia um problema ainda mais sério, muito provavelmente o design já havia sido vendido para outra pessoa. Aberdeen se surpreendeu e perguntou como ela sabia disso, ao que a garota respondeu que, do contrário, não teriam armado toda aquela encenação. Ela então perguntou quando o design foi roubado.
Ao ouvir que foi ao meio-dia, Annette chamou a criada e ordenou que pedisse ao mordomo uma lista de visitantes da boutique na noite anterior. A Beren olhou para a garota com surpresa e comentou que não sabia que era tão fácil para um nobre obter informações assim. Annette respondeu que ela realmente não entendia muita coisa, para a nobreza, vestidos eram importantes, e por isso era natural ter acesso a informações sobre boutiques. Acrescentou que muitas pessoas sabiam quem comprava cada novo design, para acompanhar as tendências, e que nos círculos nobres isso era uma verdadeira guerra de honra. Além disso, muitos escolhiam deliberadamente um design parecido para humilhar o outro lado publicamente. Annette observou que isso era etiqueta básica, todos sabiam onde os outros faziam compras. A Beren pensou que essas batalhas pareciam inúteis, mas que ela havia crescido no mundo moderno. Depois disso, a garota disse que agora compreendia, mas que também estava surpresa. Quando Annette perguntou por que ela estava surpresa, a Beren respondeu que pensava que Annette a odiava, mas que agora ela estava ajudando. Lady West respondeu que ainda não gostava dela, mas que tudo aquilo aconteceu em sua presença, então era seu dever resolver. Miss Escher, naquele momento, pensou que isso era exatamente o que mais a surpreendia. A Beren refletiu, então, sobre algo chamado responsabilidade. Pensou que, nesse mundo, mesmo nobres tão jovens precisavam ser responsáveis por suas ações. De repente, a criada bateu à porta e disse que havia trazido a informação que a senhorita havia solicitado. Annette olhou para a folha e notou que não seria fácil. A Beren, ouvindo isso, perguntou surpresa, tinha mesmo tantos pedidos assim? Lady West respondeu que não, e empurrando o papel em sua direção, disse que apenas uma pessoa havia feito um pedido. Mostrando a primeira linha, Annette disse que era a Condessa Catarina Gobert, e acrescentou que ela podia ser muito difícil de lidar. A rua de compras estava iluminada pelo pôr do sol, que afundava no horizonte. Havia uma placa na porta da loja de roupas, fechado. A Beren, se perguntando o que fazer agora, foi até a porta e a abriu. Ela se lembrou de como Annette lhe dissera para trazer a designer, então a garota veio buscar Cristina, mas estava envergonhada de dizer que o vestido havia sido arruinado. Reunindo coragem, entrou na loja e chamou a proprietária, perguntando se poderia incomodá-la por um minuto. Nesse momento, ela viu Cristina, que estava consolando uma garota sentada numa cadeira e chorando. Pare de chorar, disse Cristina de repente, virando-se e perguntando quem havia chegado. Beren se desculpou, pois não achou que havia mais alguém na loja. Cristina enquanto isso, Judy disse que sentia muito e que não havia necessidade de se preocuparem com ela. Miss Escher levou as mãos à cabeça, ela não entendia do que a dona da loja estava falando. Caminhando em direção a Cristina, a garota perguntou o que havia acontecido. Então, a menina que estava sentada ao lado da dona da loja perguntou a Beren se ela era uma baronesa. Miss Escher respondeu que tecnicamente ainda não era uma baronesa e perguntou quem era a garota. Colocando a mão sobre a de Cristina, ela respondeu que era sua amiga Judy Curti e acrescentou que trabalhava na boutique Red Bull, mas foi demitida por ter danificado o vestido de Lady Escher. Ao ouvir isso, a Beren ficou chocada. A garota estava indignada porque Judy primeiro foi mandada cortar o tecido e, depois, foi acusada e demitida. A Beren ficou furiosa com o fato de toda a culpa ter sido colocada sobre a funcionária e concluiu que eles haviam enlouquecido de vez. Judy, mostrando sua mão enfaixada, acrescentou que havia se ferido, mas estava feliz por não ter sido a mão dominante. Lágrimas surgiram nos olhos de Miss Curti, pois se sentia culpada por continuar trabalhando lá mesmo sabendo o que sua amiga estava passando. Cristina, ao ouvir isso, discordou, ela apenas estava cuidando de sua família. Mas sua amiga respondeu que isso era covardia, e então Judy disse com firmeza que precisava pedir desculpas a Lady Escher, pois, se tivesse sido mais atenta, aquilo não teria acontecido. A Beren interrompeu a garota e disse que não era culpa dela. Cruzando as pernas, acrescentou que Paul teria arruinado o vestido de qualquer forma, mesmo que Judy não o tivesse feito. A Beren sugeriu que a gerente talvez tivesse derramado chá ou até colocado fogo no vestido, embora, nesse caso, provavelmente teria queimado ele todo. Com essas palavras, ela fez Judy refletir por um momento. Depois de pensar, Miss Curti respondeu que provavelmente teria sido assim mesmo, já que o design havia sido vendido na noite anterior. Quando a Beren disse que foi a Condessa Gobert quem comprou, a garota ficou surpresa com a informação. Sem graça, Lady Escher explicou que havia estado recentemente na mansão West e que Annette lhe contou isso. Colocando a mão sobre a de Cristina, Judy pediu que a Beren não pensasse mal de sua amiga, pois ela já estava muito preocupada.
Nesse momento, Miss Curti olhou para a dona da loja com preocupação e então contou que, quando Cristina trabalhava na Red Bull, sofria muito bullying. Judy acrescentou que Cristina era constantemente insultada e diziam que suas roupas não eram dignas da nobreza. A garota contou que Cristina também era acusada pelos erros dos outros e forçada a aceitar as punições. A gerente e a dona da Red Bull sempre riam disso. Judy disse que, com tudo isso, eles apenas incutiam medo em Cristina perante os nobres. Olhando para a amiga, que estava sentada com os olhos fechados, Miss Curti confirmou que o design havia sido roubado covardemente e que Cristina nem sequer pôde se defender. Judy acrescentou que Cristina ainda tinha medo de falar com membros da nobreza. Alberin, ouvindo tudo aquilo, olhou surpresa para a dona da loja, que estava com a cabeça baixa, os olhos fechados e um semblante triste, claramente desconfortável. Lady Asher suspirou, exausta, e disse que, na verdade, tinha ido até ali por causa de Cristina. As garotas sentadas em frente a ela olharam surpresas para Alberin, e a dona da loja perguntou por que estavam atrás dela. Quando Miss Asher disse que iam até a propriedade da pessoa que comprou o design, Cristina congelou, os olhos arregalados, e então perguntou se precisava mesmo ir. Alberin respondeu que aquele era seu design, e ninguém o conhecia melhor do que ela, por isso queria que fossem juntas. Olhando para a expressão abatida de Cristina, Alberin acrescentou que estava preocupada se ela conseguiria caminhar naquele estado. A dona da loja, apertando os punhos sobre os joelhos, de repente perguntou algo a Miss Asher, por que ela estava fazendo tanto por sua causa. Quando Alberin não entendeu, Cristina explicou que a Red Bull era a boutique mais famosa, até mesmo as pessoas mais poderosas esperavam meses após a reserva, e que esse lugar tinha enorme influência entre os nobres. Olhando para Alberin, Cristina presumiu que provavelmente começariam a conspirar contra ela também. Baixando a cabeça, disse em voz baixa que não fazia sentido causar tantos problemas por causa dela, pois poderia, como sempre, permanecer em silêncio. Alberin, ao ouvir tudo isso, de repente bateu com força na mesa com a mão e, com firmeza, perguntou a Cristina se ela realmente pretendia continuar sofrendo. A dona da loja permaneceu com a cabeça baixa, olhos arregalados de surpresa e os punhos cerrados. Alberin, cruzando os braços, disse que elas não deviam pensar que eram tão importantes para ela, apenas achava covardia demais o que a boutique havia feito. Ela acrescentou que as garotas diziam que aquela boutique era melhor no que fazia, e que, depois disso, elas mesmas confirmaram. Miss Asher então perguntou por que não roubaram de outra boutique igualmente grande, mas escolheram um pequeno ateliê. E concluiu dizendo que provavelmente era porque não conseguiam criar um vestido bonito sozinhos, por isso usavam métodos sujos. Isso fez Judy sorrir.